Olá pessoal, Fernando Porto aqui. Estou regravando pela segunda vez esse vídeo porque o pessoal perguntou para mim o que eu tinha perguntado para um amigo com 17 anos de idade. E esse vídeo não vai ter corte não. Então se tiver erro de palavras, se tiver qualquer coisa não vai ter corte, porque não é interessante cortar o vídeo, e nem você que está gravando o vídeo pela primeira vez, você pega e revê o vídeo, queira cortar ou apagar, porque você não vai fazer mais. Então faz na primeira, já mostra ao pessoal a informação ou a mensagem que você quer passar e pronto. É mais interessante isso. Mas é o seguinte, eu trabalhava em um clube chamado Clube Náutico aqui na minha região, e aconteceu o seguinte: esse sócio desse clube sempre estava passando por ali, sempre estava pescando, ele sempre tinha o título do clube, e eu passava ali, sempre trabalhando na beirada da água ali, pegando algas, juntava muitas algas ali naquela margem do rio, e a gente retirava as algas para a areia ficar limpa, né? Para a areia ficar confortável para o sócio, para andar e à vontade. Enfim, então eu peguei amizade com ele, conversava com ele várias vezes sobre se tem peixe, se não tem peixe, como é que tá a pescaria, que isso que ele tá usando, né? Papo normal, no dia a dia. Um dia me encabulou, falei, puxa vida, o que esse cara faz que todo dia ele tá aqui, ele tem dinheiro para pagar o título, ele tem tempo livre aqui para pescar, todos os dias ele está aqui pescando, como ele consegue manter, na época eu nem pensava em falar sobre estilo de vida, mas como ele conseguia manter esse estilo de vida, eu pensava como ele consegue ter esse tempo para pescar aqui, e eu trabalho de domingo a domingo, tinha uma folga por semana e não tinha esse tempo livre. E eu parei e perguntei para ele, posso fazer uma pergunta para você? E ele disse que poderia fazer aquela pergunta lá. E aí eu fiz a pergunta que eu queria uma resposta mais clara, né? Perguntei, Matheus, me fala o seguinte, como você tem tempo, o que você faz na sua vida? Porque você tem, sei lá, tem dinheiro para poder pagar o título, você tem um título um título do clube, e você também tem tempo que você está todo dia pescando aqui. E eu trabalho já há um bom tempo, todos os dias, de domingo a domingo. E eu não tenho esse tempo. Então me responde, mas se você não quiser me responder também não precisa falar. A amizade é a mesma, eu toco a minha vida, você toca a sua. Ele falou, não, Fernando, boa pergunta. Ele me disse o seguinte, o que você está fazendo está errado. Eu falei, mas o que eu estou fazendo está errado? Eu estou trabalhando. Ele falou, mas dessa forma não funciona. Então você vai pegar uma cadeira confortável. Hoje você vai chegar na sua casa, pegar uma cadeira confortável. Pode ser que nem essa aqui que eu estou usando de pescaria. Eu falei, tá bom, e aí? Você vai sentar, você vai colocar a mão no joelho, as duas mãos no joelho e pensar. Pense, pense e pense, Fernando. Só levanta de lá a hora que você descobrir. Levantou as coisas, catou as coisas, preparou as coisas, guardou tudo e foi embora. Eu falei, o que ele quis dizer com isso? Enfim, o que aconteceu de tarde? Olha eu, sentado na cadeira, confortável igual que ele tinha, que era de pescaria, aquelas cadeiras de praia. Me acomodei, coloquei as mãos sobre o joelho e pensei. E a única coisa que eu pensava é que raio que o Matheus queria que eu pensasse. Passei horas ali, creio que eu passei umas 2 horas ali. Minha sogra, eu morava no fundo da casa da minha sogra, e ela me perguntou o seguinte, o que você está fazendo aí, Fernando? E eu disse para ela assim, não, estou pensando em uma coisa aqui, estou pensando em um negócio aqui. E fiquei mais um período. Minha esposa chegou do trabalho e eu de novo me perguntou, o que está acontecendo, que você está quieto aí? Eu falei, não, eu estou pensando em um negócio aqui, estou pensando em algo aqui. E eu perguntava para mim mesmo, o que o raio que o Matheus quer que eu pense. Levantei depois de umas horas, guardei a cadeira e fiquei com aquilo na cabeça. Não entendi,
mas não deixei de fazer o que ele falou. Muito tempo se passou, conheci um trabalho em network, aonde comecei a ter alguns aprendizados. Passou muitas coisas que vou falar para vocês depois, por os trajetos que eu passei. Mas enfim, chegou um momento que eu conheci um trabalho em network que eu participava de alguns treinamentos. E nesse treinamento ele me indicou um livro chamado Quem Pensa Enriquece. Ótimo, maravilha, né? Ele me indicou 2 livros desse mentor. Ele me indicou o primeiro livro, ele me indicou Bíblia Sagrada, leia Provérbios, tem 30 números, você leia um por dia, que dá 30 dias de provérbios. Tudo que você quiser na sua vida, vai estar escrito em Provérbios. Você é um bom pai, um bom irmão, um bom filho, um bom vizinho, um bom patrão, um bom empregado, tudo sobre finanças, tudo escrito em Provérbios. E o segundo livro que ele me disse foi Quem Pensa Enriquece. E lendo Quem Pensa Enriquece, lendo Provérbios também, mas você precisa ler com calma e pedir direção para Deus, para poder entender, não sei como fala, você discernir o que significa aquelas palavras, né? Mas lendo Quem Pensa Enriquece, eu descobri que se você pegar e achar que pensamentos corriqueiros, né, você está pensando, você está muito enganado. Você precisa realmente parar para pensar o que você está fazendo, pensar como está fazendo, e você precisa se duplicar dentro desses pensamentos. Então todos nós temos já as respostas para a nossa vida já. Temos as respostas aí. Mas você precisa pensar. Leia o livro Quem Pensa Enriquece, que vai fazer sentido no que eu estou falando. E a partir daquele momento, eu lembrei do Mateus. Falei, poxa vida, o Mateus está me falando sobre duplicação. O Mateus está me falando sobre trabalho braçal, você tem que trabalhar com a mente. O Mateus estava falando para mim sobre escolher as coisas que você quer fazer, como fazer as coisas, como... Ele estava falando inúmeras coisas que está dentro do livro Quem Pensa Enriquece, em que naquele momento eu não tinha conhecimento nenhum. Eu falei, poxa vida, não era mais fácil ele ter falado isso para mim no começo? Porém, fui descobrir muitos e muitos anos depois que o nosso subconsciente, nós somos treinados de uma forma, e o nosso subconsciente é treinado de outra forma. O nosso subconsciente não é treinado, nós somos treinados de uma forma, a nossa mente acredita que é para ser feito de uma forma, mas o nosso subconsciente, ele tem as respostas para o que a gente quer fazer, ou as respostas para os problemas que a gente tem, para as coisas que precisam ser resolvidas. O nosso subconsciente tem. Só que nós somos treinados como robôs. Então a gente faz repetidamente todo dia. Percebe uma coisa que eu parei e pensei: acordar, tomar café, ir trabalhar, voltar do trabalho, comer, dormir. Acordar, trabalhar, comer, dormir. Acordar, trabalhar, comer, dormir. Veja se você está nesse ritmo. Se você estiver trabalhando, acordando, trabalhando, volta para casa, come, dorme, no outro dia acordar, trabalhar para comer e dormir, você está dentro de um ciclo. Você está dentro de um ciclo repetitivo. É como se você estivesse vivendo o mesmo dia todos os dias. Todos os dias. E quando você tem esse despertar, você começa a pensar. E a melhor forma de você pegar e chegar numa conclusão do que eu estou falando é ler o livro Pensa Enriqueça. Quem pensa enriquece, que você vai fazer muito, mas muito sentido naquilo que o Mateus falou para mim. Então hoje eu estou praticando, busco bastante informações sobre a lei do consciente e o subconsciente, como trocar hábitos e tantas outras coisas aí que veio no despertar, porque eu passei a pensar. Tá joia? Tenha um ótimo e abençoado dia, tarde e noite.
E espero que tenha ajudado aí, que eu queria compartilhar com vocês essa minha situação, essa minha experiência que eu tive com o Matheus quando eu tinha uma idade de 17 anos. Sucesso e aquele abraço.